Estou feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, tá bom? Eu tenho falado para o pastor Rodrigo, para a pastora Marina, que sempre nós nos sentimos em casa. Desde o primeiro encontro que nós tivemos com vocês aqui nesse lugar, e esse local, ele é realmente um presente de Deus para a vida da igreja, para cada família aqui representada. E quando a gente vê o nome de uma conferência como essa, a Zoe, né? Ela está trazendo um significado muito interessante para a vida da gente, que é a vida de Deus no meio de nós, né? E hoje, te vendo ministrar, viu? Foi muito rico, foi muito legal, foi muito abundante, né? E essa é a expressão que a gente precisa trazer, sabe? Para dentro da igreja. Olha só, vem cá. Da gente... Eu vim pegar o púlpito aqui pro senhor. Ah, tá. Tem um irmão grandão, bonitão como esse, sabe? E às vezes a gente olha assim, nossa, que homem grande, que homem musculoso, que homem bruto. Mas assim, perceber o Cristo vivo aqui. Coisa interessante, né? Você consegue enxergar Jesus em você? Mais do que isso, sabe? Eu acho que é um treinamento que a gente precisa trazer para a vida da gente quando a gente está num local como esse, o templo. A gente não vem aqui para ter aquela experiência, aquela grande experiência, mas o grande significado é perceber a vida dele na vida do nosso irmão. Aquele que está ministrando, aquele que está pregando, aquele que está cantando, aquele que está segurando, sabe, a salva, aquele que está varrendo, aquele que está lá na porta recepcionando. É Jesus, irmãos. É Jesus se expressando. Pastor Rodrigo, no carro agora, quando nós vínhamos para cá, ele fez um comentário sobre Romanos 8. A natureza, a criação aguarda com expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, né? E quando ele puxa essa questão dos filhos, ele traz uma palavra muito interessante, que é a palavra huios no grego, que não é qualquer tipo de filho, não é aquele filho criança imaturo, mas ele está falando, olha, a criação está aguardando a manifestação de filhos maduros. Sabe, então essa maturidade, pastor Igor, é algo muito significativo que nós precisamos construir, sabe, irmãos? Que nós sejamos, sabe, e venhamos a investir nisso, que essa maturidade da vida de Deus, ela seja percebida primeiramente por nós e também para a vida do nosso irmão, que sejamos Deus para a vida do nosso irmão, que possamos expressar essa vida divina. E nós vamos falar sobre o Zoe, vamos falar sobre a Bios e vamos falar sobre vida aqui nesse momento que nós vamos passar juntos, tá bom? Obrigado. Eu quero abrir um texto com vocês, hoje é Mateus capítulo 27. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem não está, diga misericórdia. Mateus 27, vamos lá? A partir do versículo 1. Podemos ler juntos, amém? Olha o que o texto diz, irmãos. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, e dizia a ele: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as 30 moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícita metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje de campo de sangue.
E então se realizou o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel o avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém, queridos? Esse texto ele fala de quem? De quem, irmãos? De Judas. Hoje é o dia dele, né? Não é isso mesmo? É o sábado da aleluia. Alguém deu uma taca no Judas hoje? Lá na sua rua? Porque hoje ele apanhou. Hoje bateram nele. Desde ontem? Não, é hoje. O dia dele apanhar é hoje. Não é isso? No Mosqueiro foi ontem, foi? Belém foi hoje. Muita gente bateu no Judas hoje, gente. E nós hoje aqui, vamos bater no Judas? Nós não somos um povo de bater, viu? Eu pergunto para vocês, ainda existem Judas no nosso meio? Sim ou não? Sim. Você conhece algum? Tem algum Judas hoje à noite aqui? Qual é meu objetivo hoje? Eu quero nessa noite, primeira noite da Zoe, eu queria te ajudar e que o Espírito Santo ele nos ajude. Aqui cada um de nós hoje aqui, a começar por mim, irmãos, que nós venhamos a perceber o Judas que transita dentro da gente. Interessante, né? Você já percebeu que tem certas pessoas que às vezes elas nos impressionam nessa vida? Pessoas que às vezes elas nos assustam com a forma em que elas vivem. Olha, eu e o pastor Marcelo, a gente vem assim de uma família muito humilde, de um contexto assim, sabe, muito difícil. Eu lembro, sabe, que na nossa época de adolescente, nós tínhamos um colega na fase de adolescência, que ele era um menino abastardo, um menino, sabe, que tinha tudo para dar certo, uma família boa, uma família com recursos. Os pais deles desenvolveram, sabe, um empreendimento que ficaram muito famosos como empresários no campo de representação comercial na cidade de Belém. E a gente tinha assim esse colega nosso como assim, poxa, como eu gostaria de ter a vida dele, como eu gostaria de ter a família dele, como eu gostaria de ter as coisas dele, como eu gostaria de ter a educação dele, como eu gostaria de ter as oportunidades que ele está tendo na vida. E sabe, irmãos, eu acho que está fazendo isso mais ou menos uns 3 anos. Nós estávamos lá na igreja e chegou um jovem. E ele nos procurou, a mim e ao Marcelo. E nós fomos atender esse jovem. E ele começou a contar a vida dele, né? Que ele tinha saído há pouco tempo de um centro de recuperação. Ele estava, naquela ocasião, com muita doença venérea. E a gente conversava com ele ali no atendimento, ali na igreja. E ele falando, sabe, sobre as dificuldades que ele vinha passando na vida, a vida de sofrimento. Ele tinha esposa, filhos, e estava assim com a vida totalmente arrebentada. E quando a gente conversava com ele, ele fez uma pergunta: vocês não lembram de mim? E a gente ficou olhando assim para ele, e a gente, rapaz, o teu rosto ele não é assim tão distante, parece ser familiar. Aí quando ele falou assim: eu sou o Marquinho, que era colega de vocês, da família Arraes. E a gente veio ver aquele menino, sabe, que tinha tudo para dar certo na vida, estava agora numa condição, sabe, irmãos, de miséria, uma desconstrução, uma situação assim que a gente não deseja nem para o inimigo da gente, uma situação deplorável. Essa semana agora, eu tive uma experiência que ela me chocou também. Quando chegou lá na igreja, um senhor que a gente conhece, olha, desde a nossa época de jovem, solteiro, seminarista. E nós não éramos ainda da IBMA.
Nós congregávamos na Igreja Batista Central de Belém, ali na Marise Barros, próximo a Almirante Barroso. E nessa igreja tinha um irmão de uma liderança muito forte, envolvido com a administração, com a tesouraria, com os negócios do templo, mas que era uma pessoa implacável com os erros dos irmãos da comunidade. Esse irmão, ele chegou na nossa época de jovem a maltratar muitos líderes, a maltratar muitos pastores. Ele se comportou durante muito tempo como uma pessoa muito severa da igreja. Irmãos, semana agora passada, eu estava diante dessa pessoa. Com o estado físico dele, eu olhava para ele e não o reconheci. E ele chorando, dizia assim: meu filho, eu preciso falar com você. E eu dizia: na hora, eu vou parar tudo aqui, porque o Senhor é como se fosse um tio para a vida da gente. E eu falava ali com aquele irmão, ele puxou o bonezinho da cabeça dele, e a cabeça dele estava toda costurada, irmãos. Apareceu um câncer no cérebro dele. E por conta desse câncer, ele teve que abrir a cabeça, ele acabou perdendo o emprego, ele teve uma falência no casamento, ele estava agora numa situação de desemprego, endividado, sem dinheiro, sem ter o que comer, sem ter como se sustentar. E a gente tinha essa pessoa, sabe, como uma pessoa assim, dentro da época em que nós o conhecemos na igreja, como uma pessoa assim, que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para encaminhar os seus filhos de uma forma muito abençoada na vida, mas isso não aconteceu. Quando eu uso esse exemplo, irmãos, eu lembro de Judas, a pessoa do texto que nós acabamos de ler agora há pouco. Porque quando a gente percebe a vida de Judas, a gente chega até mesmo a ficar confuso, se perguntando assim: será que Jesus errou? Porque de onde foi que ele foi buscar o Judas? Como é que Judas ele foi gerado? Eu queria lembrar vocês, irmãos, que antes de Judas ser chamado, ele foi gerado em oração. Jesus passou um tempo muito precioso, um tempo muito profundo, porque no meio de tanta gente que estava seguindo Jesus, aqueles que seriam a comunidade da visão, aqueles que seriam a equipe da redenção, precisavam ser pessoas especiais de Deus. Então, quando Jesus ele sai daquele momento de oração e ele vai pronunciar o nome das pessoas que estariam fazendo parte da sua equipe apostólica, eu vejo assim que essas pessoas, elas foram assim escolhidas a dedo, na pinça de Deus. Não era qualquer tipo de gente. Foi gente que foi desenhada na oração. Foi gente que foi desenhada no jejum. Foi gente que foi desenhada em um lugar de silêncio, um lugar de oração, um lugar de intimidade com Deus. Gente revelada. Gente que Jesus ouviu o nome assim: olha, fala Espírito Santo, que o teu servo ouve. E o nome de Judas foi pronunciado naquela ocasião, irmãos. E Judas então, ele vem então nesse bojo, fazendo parte então dessa equipe espetacular, a equipe apostólica. Quando nós estamos falando de Judas, nós estamos falando de um apóstolo, de uma pessoa ungida, de uma pessoa separada. O calibre de Judas era um calibre assim tão interessante, tão importante, que Jesus ele chama Judas e diz assim: olha, Judas, você vai ficar um pouquinho mais perto de mim. Você vai ficar tão perto de mim que eu vou colocar o meu dinheiro na tua mão. Se você não confiasse numa pessoa, você colocava o seu dinheiro na mão dela? Então entenda, sabe, o que Judas representava para Jesus. Você vai administrar nossos negócios, você vai cuidar das ofertas, você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar de toda a nossa logística. E Judas então, ele é justamente essa pessoa.
Mais do que ser um apóstolo, uma pessoa, sabe, que foi enviada para pregar. Irmãos, Judas expulsou o demônio. Acredita nisso? Judas fez maravilhas. Acredita nisso? Judas foi enviado com um outro parceiro de 2 em 2. Judas viu milagres extraordinários. Ele estava lá, gente, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Judas estava lá quando Jesus, ele chamou: Lázaro, vem para fora. Judas viu aquele milagre sobrenatural quando Jesus, ele anda sobre as águas, porque ele estava dentro do barquinho também. Gente, mais do que ouvir sobre Jesus, Judas tocou nele. Mais do que ouvir sobre a história, Judas fez parte da história. Judas, ele participou dos altos e baixos do ministério e do relacionamento de Jesus. Ele sorriu com Jesus, ele chorou com Jesus, ele passou, sabe, por momentos muito interessantes, que verdadeiramente marca a vida de um ser humano normal. Marca a vida de um ser humano normal. Agora, como é que pode uma pessoa como essa, tão cheia de oportunidade, se transformar no tipo de ser humano que hoje o Judas representa para a comunidade cristã? Porque quando se fala no nome de Judas, a gente não tem um bom conceito. Quando se fala no nome de Judas, a gente não tem uma boa referência transitando dentro de nós. 1 Pedro 5,8, quem pode ler esse texto hoje aqui? 1 Pedro 5,8, quem achou? Quem? Pastora. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alguém para devorar. Quem tem a tradução alguém para tragar? Você tem, né? Alguém para tragar, devorar e tragar. Quem aqui já foi fumante? Você já fumou? Parou? Beleza. O que significa tragar? Significa colocar para dentro, no caso, algo. Você coloca para dentro do pulmão. Ok, eu estou tragando, eu estou consumindo, certo? Eu estou tragando, eu estou sugando, inalando, consumindo, tá? Então, olha só, o texto está dizendo o quê? Que o diabo, ele procura alguém para tragar, né? Você já viu que quando você, estou usando aqui o exemplo do ex-fumante, não é fumante, viu, irmão? Mas ninguém traga um cigarro de uma só vez. Você vai tragando, né? Devagar. Você vai eliminando devagar. E quando você percebe, você já tragou todo o cigarro. Aí quando sobra a bagana, o que a gente faz com a bagana? Espera aí, deixa eu perguntar para o especialista. O que a gente faz com a bagana? Deixa ela ir até o finalzinho e joga fora. Olha, esse daqui é daqueles exigentes, viu? Ele aproveita, sabe, ele traga até onde não dá mais para tragar. Tem gente que traga pela metade e quando está faltando só um pouquinho assim, joga fora. Mas o bom é até o final, né? Até onde? Até o filtro. Até o filtro. Até o filtro, irmãos. Exatamente isso que o diabo, ele faz com a nossa vida. Ele vai até o filtro. Ele vai até a bagana. E essa questão de ser tragado é uma coisa que a gente não percebe na vida, sabe, irmã Nilce? A coisa vai acontecendo, sabe, você acha que não tem nada a ver. Quando você percebe, sabe, você está só a bagana. Você foi consumido. Muita gente diz: ah, pastor, me ajude que eu estou fumado. Estou só a bagana.
Está entendendo? E foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com Judas. Judas, ele teve que se esforçar, irmã Nilce, para se transformar no tipo de pessoa que ele se transformou ali dentro do contexto da equipe de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, de uma forma bem sucinta, bem rápida, sobre a desconstrução de Judas. Judas, ele foi o tipo de gente que ele não precisou assim. É claro que o texto sagrado diz que Satanás entrou em Judas. E uma das coisas que eu acho interessante, a gente estava fazendo um comentário sobre aquela conferência de servos, é que Judas, ele está cheio do diabo, mas ele não está rosnando como a gente vê em certas igrejas, com a mão para trás, amarrado. Judas está cheio do diabo, e ele não está xingando ninguém, ele não está babando, ele não está tendo comportamentos agressivos. Judas está cheio do diabo e ele está pensando de forma inteligente. Cheio do diabo, ele está tramando de forma organizada. Cheio do diabo, ele está chamando gente importante para sentar com ele, para planejar com ele, para pensar sobre um plano bem elaborado, um plano, sabe, infalível, a fim de que o Filho de Deus seja entregue nas mãos dos seus inimigos. Perceba, sabe, essa coisa interessante, que talvez um dos demônios que a gente precise, olha, falando sobre demônio aqui, viu, o negócio não é demonologia, viu, mas do que ficar preocupado com aquele demônio, sabe, que faz barulho e faz as pessoas virem para um lugar como esse, para um templo, para trazer o dito endemoniado, para receber oração de descarrego e de libertação, a gente precisaria se preocupar com aqueles demônios que não fazem barulho. Eles transitam no nosso meio de forma inteligente, como Judas. Nós temos dois textos que eles falam com propriedade sobre isso. Um está no Lucas capítulo 22, no verso de número 3, se eu não me engano, e outro está ali em João, quando mostra que Satanás, ele entrou em Judas. E foi justamente no momento de ceia que Jesus olhou para ele: olha, meu filho, o que você tem para fazer, faça agora. E ele se levanta dali para então ter a reunião final. E o texto sagrado chega a dizer que Satanás entrou em Judas. Muito bem. Você já ouviu falar sobre construção e desconstrução? Se eu fosse chamar hoje você assim: olha, eu quero convidar você para me ajudar. Eu estou precisando fazer 2 serviços. O primeiro, eu preciso encher uma laje de concreto. E o segundo, eu preciso quebrar uma laje de concreto. Qual você escolheria? Você escolheria encher uma laje de concreto ou quebrar uma laje de concreto? Encher? É mais fácil encher do que quebrar? Sim ou não? Para ti, o que é mais fácil? É quebrar. É quebrar. Tu entende de laje? Ela está verde para quebrar. Quando ela está verde, para quebrar é fácil, mas depois para bater o concreto e encher fica mais dificultoso. Qual é a tua profissão? Sou pedreiro. Especialista. Está entendendo? Qual é a tua profissão? Hein? Engenheiro de computação. O que que engenheiro de computação entende de concreto? Mas olha, eu vou ficar do lado do cara aqui. Olha só, o nosso especialista pedreiro, engenheiro, olha só, olha essa coisa interessante. A gente está aprendendo, todo mundo junto, né? Então, olha só, se eu tivesse que escolher de encher uma laje e quebrar uma laje, eu preferia encher. É mais fácil. Porque olha, qual seria meu serviço? Enche aqui
ali o concreto está mole, né? Aquela lama, né? Encheu aqui e eu estou jogando aqui, deixei ajeitadinho, ela vai endurecer. Agora, meu irmão, vai quebrar esse negócio que está duro. Tu vai ter que pegar uma marreta. Se tu não tiver hábito, experiência, tu vai arrebentar com a tua mão. E outra coisa, se você não souber quebrar isso aqui direito, vai quebrar tua coluna também. O cara sai, não é isso mesmo, irmão? Né? Então você, e tem mais, não é batendo de qualquer jeito não, tem uma técnica para quebrar isso, não é? Você tem que bater de uma forma interessante aqui, com a ponta da marreta e num lugar para ela ir quebrando pouco a pouco. Por que eu estou falando isso, gente? Olha só, é mais fácil, não é isso, desconstruir o que já foi construído na vida da gente é mais difícil do que a gente construir. Tirar da gente conceitos que já estão ali, olha, petrificados, forma de pensar, forma de crer, que já estão consolidadas, que já estão, olha, há tempo na vida. Isso dá trabalho, o negócio não é fácil. Então olha só, o que Judas fez com a vida dele não foi uma coisa fácil. Ele teve que se desconstruir para que ele se tornasse o tipo de ser humano que ele se tornou. Então eu quero falar para vocês sobre 3 coisas, 3 sinais da desconstrução de Judas. E esses 3 sinais que aconteceram na vida de Judas pode acontecer na minha vida também, pode acontecer na sua vida também. O que está acontecendo hoje com a sua vida? Você é uma pessoa que está sendo construída, ou você é uma pessoa que está sendo desconstruída? Você é uma pessoa que está sendo transformada, ou você é uma pessoa que está sendo deformada? Judas é o tipo de ser humano que se deformou. Irmãos, esse mundo lá fora, ele deforma a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. Mas essa palavra aqui, queridos, ela nos transforma. Aleluia. E isso é Zoe, isso é a vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho nos transforma, queridos. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem essa força, ele tem essa habilidade de nos devolver a nossa identidade, a nossa verdadeira imagem, a nossa verdadeira semelhança, queridos. E Judas, tão perto de Jesus, ele empreendeu um esforço terrível para quebrar com toda a construção celestial e santa que havia sido construída na sua própria vida. Então, queridos, o primeiro sinal da desconstrução na vida de Judas, eu quero dizer para vocês que foram as amizades de Judas. Abençoe quem está do seu lado, dizendo para ela: cuidado com as suas amizades. Muito interessante isso, pastor. Gente, olha só. Será que aqui na igreja, dentro da igreja, será que todo mundo seria boa amizade para a gente? Não sei lhe responder. O que eu digo que seria uma boa amizade para a gente? Gente que nos acrescenta. Olha só, às vezes você está casado com uma pessoa, mas o teu cônjuge não é uma boa amizade. Nossa, pastor, que heresia. Calma lá. Você já pensou você chegar em casa e a mulher só buzinando coisa negativa?
Você já pensou você chegar em casa, sabe, a tua mulher é a primeira mensageira, sabe, de falar de problema de igreja, falar do pastor, da mulher do pastor, da liderança da igreja, dos irmãos da igreja? Você já pensou você chegar dentro de casa, sabe, e essas pessoas tão queridas e preciosas que são a nossa família, mas a gente tem gente ali da nossa família, sabe, que instiga a inimizade entre nós e o povo de Deus, entre nós e a nossa congregação, entre nós e a nossa liderança. Irmãos, isso aconteceu com Judas. Judas, ele escolheu amigos que não eram para ter sido escolhidos como amigos. Do que o Senhor está falando? Judas, ele escolheu as amizades dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os inimigos de Jesus. Judas, ele trocou a amizade de Jesus pela amizade dos fariseus. Judas, ele trocou a companhia dos seus colegas apóstolos pela companhia dos fariseus. E qual era o objetivo dos fariseus? A gente tem que derrotar esse cara, a gente tem que matar com esse Jesus. Esse Jesus está atrapalhando a gente, a vida da gente, o negócio da gente. O que diz, irmãos? Puxa esse texto aí, olha, é o 1 Coríntios 15:33. O que diz lá no 15:33 de 1 Coríntios? Quem achou esse texto? Está ali, olha lá, irmãos. Não vos enganeis, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Olha a minha pergunta, gente. Será que todo evangélico é uma boa companhia? Sim ou não? A gente precisa, sabe? A gente precisa fazer certas leituras na vida da gente. Outro dia eu estava falando lá na igreja sobre o homem bom e o homem mau que Jesus falou. E eu perguntava assim: será que todo evangélico é bom? Será que existe evangélico mau? E esse é o tipo de coisa que a gente precisa responder para a gente mesmo. Será que todo evangélico tem cartão e amada, gente boa? Está falindo, né? Faliu, né? Então caiu por terra já esse conceito. Eu tenho cartão e amada, sou gente boa. Caiu por terra. Então olha só, gente, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí ele começa a andar com os fariseus. Os fariseus, eles começam a fazer proposta. Ei, Judas, o que você acha de ganhar um dinheirinho aí, hein? O que você acha de fazer um negócio para ganhar um extra? Rapaz, a gente tem interesse de tirar do mapa o teu líder. Você já prestou atenção que as amizades que nós temos, elas podem construir e elas podem destruir? Não é isso que diz? Olha, as más companhias, elas corrompem. O que ele está falando aí? De uma desconstrução. Se você está andando com gente ruim, você corre o risco de se tornar gente ruim. Judas começou a fazer esse tipo de investimento na vida dele. Você já percebeu que tudo na vida da gente começa através de relacionamento? Se você andar com fofoqueiro, o que você vai se tornar? Por quê? Porque qual é o assunto do fofoqueiro? Fofoca. Está entendendo? Irmãos, quer ver uma coisa que a gente precisa resolver na vida da gente? É que quando muda as coisas pelo lado de dentro, as coisas mudam pelo lado de fora. Você quer acabar com a fofoca? Mate o fofoqueiro que está dentro de você. Olha que coisa interessante. Porque se o fofoqueiro morrer aqui dentro de mim, eu não vou ser mais uma boa companhia para quem gosta de fofoca. É assim que acontece, irmãos. Aí o que acontece?
cara, eu não tenho mais, sabe, alimento para dar para os fofoqueiros, eles começam a ir embora da minha vida. E está aí uma coisa, sabe, que a gente precisa resolver. Tem gente que precisa partir. Tem gente, olha, que precisa ir embora. Porque a vida é assim. E às vezes a gente quer segurar as pessoas. A gente não quer perder ninguém. Na medida que as coisas mudam dentro da gente, as coisas também vão mudar pelo lado de fora. Você já prestou atenção que todo o mal que um dia começou na vida da gente começou através de uma amizade? Quem é que coloca o primeiro pacote de maconha, o primeiro pacote de cocaína na mão da gente? Vem através de quem? Do inimigo, do desconhecido? Não. Aliás, quanto é que está custando hoje um pacote de maconha, de cocaína? Calma, irmãos. O primeiro, quanto é que custa? Quanto é? Quanto é? De graça. De graça. O primeiro é quanto, pastora? De graça. De graça. De graça. E vem pela mão de quem? Do amigo. Depois que você se vicia, se você não tiver, quanto, irmãos? 10, 15, 20 reais, você pode ser morto por conta disso. Mas tudo na vida da gente começa através das nossas relações. É mais ou menos assim, olha, você é o que você é hoje pelo fato de você se relacionar com quem você se relaciona. Nós somos o resultado dos nossos encontros. O que a psicologia moderna diz, pastor? Que o homem é produto de quê? Do meio. Nós somos o produto do meio, ou seja, você é o resultado do meio que você vive. É isso que a psicologia fala. E o evangelho diz, olha, que as más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. É mais ou menos aquele dito popular, irmãos, olha, me digas com quem tu andas. Simples assim. Os antigos já falavam isso, olha, há muito tempo. Então está aqui, olha, uma coisa que a gente precisa hoje colocar na nossa agenda. Que tipo de gente eu estou andando? O tipo de gente com quem eu me relaciono, com quem eu tenho intimidade, é o tipo de gente que eu estou me transformando. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso significa o quê? Agora eu não posso mais ter contato com os ímpios, com as pessoas. Não, Paulo diz, se for assim, você vai ter que sair do mundo. Mas ele está falando, olha, de uma relação. Eu posso ter um negócio com o ímpio, mas eu não tenho uma vida com ele. Eu posso ter um negócio ali, eu vendi, eu comprei, acabou ali, cada um recebeu a sua parte, ele segue com a impiedade dele e eu sigo com a minha santidade. A gente não se mistura. A gente precisa definir quem é luz e quem é trevas para a vida da gente. A gente precisa, sabe, olha, aquele tipo de gente que quando você senta, só tem reclamação para fazer de pessoas. Cuidado. Cuidado, porque foi assim que a coisa começou com Judas. A sua relação com os fariseus o levaram a cair num buraco, e um buraco perigoso. O versículo 3 do capítulo 27, irmãos, ele diz assim: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Segundo sinal da desconstrução do Judas é o vício. Judas tinha um vício.
que foi que eu falei, irmãos? Pergunte para o seu irmão: você tem algum vício? Pergunta: e aí, pastor, tem algum vício aí, pastor? Pergunta: e aí, meu líder, o senhor tem algum vício? Geralmente nós não fazemos esse tipo de pergunta aqui no nosso meio, não é verdade? Né? Mas eu estou fazendo de propósito, tá vendo? É a Zoe mesmo, né? Então Judas, ele tinha um vício. Irmãos, olha só, você está vendo esse corpinho aqui, olha? Isso aqui é um corpo viciado. Esse corpo aqui, essa carne aqui, essa estrutura humana aqui, ela tem uma facilidade de se viciar que você nem imagina. Religião é um vício. Vida com Deus é um estilo de vida, uma coisa diferente da outra. Judas, ele tinha um vício na vida dele. Quando você olha para você, com seus 15, 18, 20, 40, 50, 60 anos, você consegue perceber os vícios que transitam na sua vida? Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo aqui tem um vício. Todo mundo. Todo mundo aqui tem um vício. Você lembra do apóstolo Paulo? 1 Coríntios, capítulo 12, ele está gritando: pelo amor de Deus, já orei 3 vezes, olha essa coisa terrível aqui, espinho na carne, mensageiro de Satanás, está me esbofeteando, tira esse negócio de mim. A resposta vem: não vou tirar. Aprenda a conviver com isso. Você vai morrer com espinho na carne. Aprenda a lidar, a ser maduro com a sua humanidade. Sabe qual era o vício de Judas, irmãos? Dinheiro. Viciado por dinheiro. Por dinheiro ele fazia qualquer negócio, inclusive trair Jesus, inclusive vender Jesus. Irmãos, o vício de Judas transformou Jesus num produto. O vício de Judas transformou o evangelho num produto de baixíssima qualidade. Por que eu estou falando isso hoje? Nós estamos falando sobre Zoe, sobre a vida. E a pergunta é: se você consegue enxergar o seu vício, glória a Deus, porque você ainda consegue se enxergar. Porque tem muita gente que não se enxerga mais. E Jesus, ele percebeu esse problema patológico espiritual quando ele diz: vocês são muito interessantes, vocês conseguem enxergar um cisco no olho do outro que está longe de vocês, e vocês não conseguem enxergar o travessão que está na vida de vocês. O que é evangelho? É de dentro para fora. O que é evangelho? É essa transformação que a Bíblia fala, começando a partir de mim. A partir de mim. O vício de Judas era dinheiro. E o seu vício qual é? Por causa do dinheiro, irmãos, Judas, ele teve que fazer uma desconstrução. Por conta do dinheiro, irmãos, Judas, ele teve que quebrar os seus princípios para criar sua própria ideologia. Ele começou a lutar contra as verdades que transitavam dentro dele, dizendo até mesmo assim: sabe o Jesus, o Messias? Não, ele não é tão importante assim não. Não, a coisa não é bem assim não. E ele começou a perceber que nessa nova amizade que ele tinha, 30 moedas de prata era o tipo do dinheiro que ele não ganharia trabalhando um ano inteiro para Jesus.
No dia que eu falei sobre um homem bom e sobre um homem mau, na semana seguinte, um jovem de mais ou menos 30 anos de idade, noivo, ele me procurou chorando, porque desde os 12 anos de idade, ele não conseguia se livrar do vício da masturbação. E ele dizia assim: poxa pastor, eu já fui no encontro com Deus, eu já vim aqui nas campanhas da igreja, eu já vim aqui, gritei, Deus tira esse negócio de mim, e sabe, eu não consigo me livrar disso. E é exatamente isso, irmãos, que a gente precisa abrir os nossos olhos para essa transformação de Romanos 12, porque as pessoas, elas querem entrar numa reunião como essa, e chegar aqui e dizer assim: olha Deus, te vira por mim, resolve por mim, faz por mim, e Deus não vai tirar, irmãos, em 2 horas de reunião, aquilo que a gente não conseguiu tirar da vida da gente durante 10, 20, 30, 40, 50 anos de pecado, de vício, de prática. Você consegue me entender hoje? Nós precisamos olhar para a vida da gente do jeito que a vida é. Nós precisamos perceber esse transitar do divino e do humano, e entender que tudo aquilo que ainda no contexto humano está danificado na nossa vida precisa ser reparado. Sabe, irmãos, mas não é a oração do pastor Igor nem da pastora Marina que vai resolver a vida da gente. Nós precisamos aprender a saber orar. Nós precisamos, mais do que cuidar do outro, aprender a cuidar primeiro da nossa vida. Mais do que perceber os detalhes negativos e erros na vida do outro, nós precisamos aprender a escrever e a pontuar as coisas que nós precisamos melhorar na nossa vida. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E há um texto aqui, irmão, sobre o vício, olha, muito interessante. 1 Timóteo 6,10. O que diz? O que diz lá? Coloca lá, irmãos. 1 Timóteo 6,10. Lá do telão. Olha só. Porque o amor ao dinheiro, o vício de Judas era esse, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça e nesse vício, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você consegue entender isso? Você quer abençoar a sua vida? Sim ou não? Não, fala sério. Você quer abençoar a sua vida hoje aqui? Eu quero que você olhe para esse texto e você leia para você em silêncio. E onde você vê o dinheiro, você vai arrancar a palavra dinheiro e vai colocar o nome do vício que você percebe transitando na sua vida. Aí você vai ler assim: porque o amor a esse vício é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, nesse vício, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Deu para fazer isso? Deu? Qual é meu objetivo de falar sobre o vício aqui? Qual era o vício do Judas, irmãos? Dinheiro. E esse vício afastou ele de Jesus, sim ou não? Esse vício afastou ele dos colegas apóstolos, sim ou não? Esse vício afastou ele da igreja, sim ou não? Esse vício afastou ele da liderança dele, sim ou não? Esse vício afastou ele das coisas de Deus, sim ou não? Agora responda tudo isso em relação ao vício que você tem. O seu vício tem afastado você de Jesus? O quanto o seu vício tem afastado você das coisas de Deus? O quanto o seu vício tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? O quanto o seu vício tem sido, sabe, um espinho na carne, como o apóstolo Paulo fala, para impedir o seu crescimento espiritual? Irmãos, todos nós aqui, olha,
nós temos coisas guardadas na nossa vida que nós não falamos para ninguém. Todos nós hoje aqui, eu também tenho, viu? Nós temos coisas ocultas. Você consegue perceber isso? Amém, irmãos? Amém. Eu gosto desse silêncio, viu? Porque para mim, quando a gente está nesse silêncio, mais do que a ficha está caindo. E está havendo transformação. Só quem pode tocar nessas coisas ocultas nossas é você mesmo e Deus, ninguém mais. Nem o diabo tem acesso. Nem o diabo tem acesso. Então a minha provocação com essa mensagem hoje, irmãos, é que cada um de nós, sabe, nós tenhamos esse tempo para cuidar da gente. A gente tem esse tempo para tocar em coisas da gente que ninguém toca. E não adianta fazer de conta que o negócio não está lá. A gente tem que ser fiel e corajoso com nós, com a gente mesmo. A gente precisa saber o seguinte, olha, do que nós somos capazes, tanto para o bem como para o mal. Olha Pedro, que diz os homens que eu sou? Fala Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E Jesus, parabéns Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Veja como você está próximo ao divino. E o papo continua, gente, olha, eu vou padecer, eu vou ser entregue, vão me maltratar. Epa Jesus, calma lá, eu falo aqui, eis que eu te digo, esquece esse negócio, se não é de Deus, para trás de mim, Satanás, disse Jesus para Pedro. No mesmo tempo que ele estava sendo usado pela boca do divino, e de repente, irmãos, ele empresta a boca dele para Satanás. Pedro estava possesso? Não, mas ele estava agindo como se fosse um diabo. Nós estamos aqui, ó, numa reunião, sabe, com um papo lá em cima, muito alto, muito abençoado, mas quem é você quando você chega na sua casa? Que tipo de ser humano é você quando você entra no seu recinto familiar? Quem está te esperando lá na sua casa? Está dando glória a Deus, aleluia, porque você está aqui no templo, porque você está aqui na igreja, mas quando as pessoas começam a ouvir as batidas do seu passo chegando até o cachorro corre, com medo, está entendendo? Irmãos, eu já ouvi, olha, esse meu marido é o Satanás. Você já deve ter tido experiências como essa. Já vi um diácono falar, pastor, a minha casa é um inferno, um verdadeiro inferno. Diácono falando isso. Está entendendo? Judas é aquele tipo de gente que nem precisava assim o diabo ter entrado nele, porque ele mesmo já roubava, matava e destruía a vida dele. E tem gente que é assim, que não precisa do diabo para, sabe, atrapalhar a vida dela. Ela mesmo passa a perna nela. É o que o conceito moderno hoje chama de autossabotagem. Já ouviram falar sobre isso? Autossabotagem. Você não precisa de inimigo, você mesmo é o seu inimigo. Você mesmo se atrapalha. Você mesmo se sabota. Você conhece alguém assim? Você é assim? Falamos sobre o vício, amém, irmãos? Terceira e última coisa para a gente entregar o microfone para o pastor Igor. Nós falamos sobre amizades, né? Desconstrução. Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Dá até para ser um versículo da Bíblia isso, né? Segunda coisa, vício, irmãos. Vícios. Olha o Paulo falando. Nossa, mensageiro de Satanás. Você tem um mensageiro de Satanás na sua vida? Você tem um espinho na carne? Você tem algo que, sabe, te golpeia, te maltrata, te esmurra, que deixa você sem chão? O apóstolo Paulo tinha, e o Judas tinha, era o dinheiro. E eu tenho o meu, e eu tenho que lidar com o meu, e você tem o seu, tem que aprender a lidar com o seu, beleza? Terceira e última coisa, olha, é isso aqui, olha, no versículo 3 do capítulo 27, Judas, que o traíra, vendo que fora condenado,
trouxe arrependido as 30 moedas de prata. É isso aqui, pastora. A sua consciência. Quando ele viu, sabe, irmãos, eu fiquei a me perguntar, será que nesse momento o diabo saiu de Judas? Aí a ficha caiu. Nossa, o que foi que eu fiz? Já aconteceu isso com você? Caramba, por que eu fui falar isso? Nossa, por que eu fiz isso? É exatamente o que está acontecendo aqui no versículo 3. Quando ele percebeu que Jesus foi entregue, que foi condenado, o dinheiro já estava no bolso, pastora. Poxa, mas o dinheiro já está aqui no bolso, pastor. E agora? Vou fazer de conta, sabe, que não estou nem vendo, e foi embora. Mas Judas não, ele pega aquele dinheiro, as 30 moedas, e ele vai lá com os amigos dele, os fariseus. Aí no versículo 3 do capítulo 27. O que os colegas deles dizem? Olha, te vira, meu irmão. Está arrependido? Está com remorso? Está com problema de consciência? Isso é com você, a gente não quer nem saber disso. Terceiro sinal da desconstrução: consciência. Você ainda tem consciência? Você ainda é alguém que se arrepende? Você é alguém que ainda tem noção das coisas? Ontem foi sexta-feira santa, né? Sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira do sofrimento. Eu meditava sobre a sexta-feira, porque quando a gente olha para a sexta-feira, Jesus está crucificado no meio de 2 ladrões, não é verdade? Irmãos, esses 2 ladrões, eles estão dentro de nós. Um com noção e outro sem noção. Um com consciência, outro sem consciência. O que não tem noção, ele espragueja, ele não está nem aí. Eu vou mostrar, eu vou entrar ali, vou arrebentar com tudo. E o que tem consciência, ele diz: eu vou entrar ali, mas eu não vou arrebentar com tudo não. Eu vou entrar ali, eu vou ajudar a reconstruir. É esse que ouve a voz: hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue enxergar esses 2 personagens dentro de você? Consciência, olha só, gente. Tu vem aqui de novo. Como é teu nome, irmão? Valdo. O Valdo. Com que tipo de ser Deus se relaciona em relação a essa pessoa aqui, olha? É com o Valdo que veio, olha, com a camisa da conferência. É com o Valdo que veio arrumadinho, com o relógio bonitinho, cabelo penteado para a igreja. É com esse Valdo aqui que a gente está enxergando aqui, olha, bem apresentado. Irmãos, Deus se relaciona com o Valdo daqui a pouco, que vai tirar toda essa roupa e ele vai colocar, talvez, sabe, um pijaminha velho, deitar na sua redinha, pegar aquele travesseiro fedorento, babado, se for parecido com o meu, né? E esse Valdo que vai colocar a cabeça ali antes de dormir, é com esse Valdo que Deus se relaciona. Não é esse Valdo aqui que a gente vê a aparência. Quem foi abençoado com louvor hoje? Amém. Amém? Sabe, irmãos, mas qualquer um pode subir aqui, olha, pegar um instrumento desse, tocar, pegar um microfone desse e falar, pegar esse microfone aqui e começar a ler textos para vocês. Qualquer um pode fazer isso. Fazer essas coisas sem uma vida de intimidade, sem isso aqui, é religião, nada mais.
Agora, fazer tudo isso que eu estou falando como fruto, sabe, de uma vivência, como fruto de uma experiência, é estilo de vida. E é com esse ser que está lá dentro do quarto, com a luz apagada, pensando nas coisas que aconteceram no dia, o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Quer ver um bom conselho para você fazer, para ajudar a sua vida espiritual e emocional todo dia antes de você dormir? Pense no seguinte: antes de pegar no sono, lembre-se de 3 coisas para você dizer: obrigado, Senhor, porque eu fiz essas 3 coisas boas. E pense em 3 coisas ruins que aconteceram naquele dia, onde você possa dizer assim: a partir de hoje, amanhã, eu quero ter uma oportunidade para ser melhor nessas atitudes. O que é isso? Ter consciência. O que é isso? Se perceber. O que é isso? Se examinar. O que é isso? Ser transformado. O que é isso? Não se conformar com este mundo, com essa vida, com esse conceito. Irmãos, nós precisamos aprender a nos provocar para que as mudanças, elas aconteçam, e essa palavrinha aqui, olha, Zoe, ela seja uma verdade impregnada na vida da gente. Obrigado, Valdo. Último texto aqui, olha, eu queria que alguém abrisse, ou então joga lá no telão, sobre a consciência. Eu quero o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9. Tá, olha aí, gente. Isso aqui é aquele episódio da mulher adúltera. Quando ouviram isso, quem? O pessoal que está com pedra na mão. Eu vou atirar agora. Eu vou dar pedrada agora. A desgraça dessa mulher tem que morrer. Essa praga tem que parar de existir no nosso meio. Gente, naquela época eram os fariseus e saduceus. Nós temos que tomar cuidado, os evangélicos da modernidade, para a gente não usar isso aqui, olha, como pedra na mão da gente. Usar a Bíblia para detonar com a vida das pessoas. Usar a Bíblia para quebrar a vida das pessoas. Usar a Bíblia como pedra na mão. E Deus nos ajude, queridos, que nós não sejamos contaminados com o curso dessa atual geração que usa a Bíblia, sabe, não para se construir, mas para destruir a vida dos outros. E o texto fala isso, olha, quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio, porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aquele que for ficha limpa em relação a esse pecado, pode atirar a primeira pedra. E estava dizendo mais ou menos assim: quem nunca cometeu adultério, ou quem nunca pensou no adultério, pode dar pedrada na mulher. O que é isso, irmãos? Consciência. Consciência. Muitas vezes a gente reclama assim: poxa, pastor, mas Deus não fala comigo. Poxa, pastor, Deus não me revela nada. Olha, Deus ele só fala e só revela com quem ainda tem consciência. Como é que ele vai revelar? Como é que ele vai mostrar? Como é que ele vai fazer alguma coisa se você já não existe dentro de você? Do que o Senhor está falando? Eu estou falando que alguém pode estar sendo usado na sua vida como um amigo para roubar você de você. O vício da gente pode estar fazendo isso com a gente. As amizades da gente pode estar fazendo isso com a gente. E qual foi o resultado da consciência de Judas? Suicídio.
A consciência dele gritou tanto, irmãos, que a Bíblia diz que ele foi para se matar. Alguém disse o seguinte, que o suicídio, essa matéria, pastor Rodrigo, a pastora Tati, então tem um projeto muito legal sobre isso, e se quisesse depois, sabe, fazer um negócio aqui, sabe, um evento para a comunidade aqui, e trazer pessoas, né, de fora, para ouvir sobre essa matéria sobre suicídio, tem um negócio muito interessante. Mas alguém disse o seguinte, que suicídio é o grito de alguém que quer viver. Quem se suicida, ele realmente não quer se matar, ele quer viver. Mas quando ele olha para a condição da vida dele, ele está tão inconformado com aquele tipo de vida que ele não quer viver, que a única resposta, que a única saída que essa pessoa encontra é tirar sua própria vida. Parece ser uma incógnita, mas Judas, quando a ficha cai, ele tenta fazer, eu acho, que tomar algumas atitudes. Olha, tome as moedas, tome isso, e a consciência acusando, como é que você faz isso com o Messias, com o Filho de Deus? E naquele momento de desumanidade, de deformação na vida desse ser humano, o único caminho que ele encontra é o suicídio, é a destruição da sua própria vida. O meu conselho hoje, ele é mais ou menos assim, que o Espírito do Senhor, ele nos ajude a nos salvar de nós mesmos, das nossas maldades, dos nossos vícios, das nossas deformações, e que possamos ser iluminados com essa essência de Zoe, e que todos nós possamos encontrar, irmãos, a partir daquilo que nós estamos conversando dentro de nós, o nosso diálogo interno, o melhor caminho para que a nossa vida seja bênção para nós mesmos e bênção para a vida dos outros. Amém? Amizades, vícios e consciência são os 3 degraus, são os 3 sinais que a vida deu para o Judas. Que você possa identificar o Judas que está dentro de você e que você não seja deformado, mas que você salve a você mesmo, para que você possa salvar a vida de alguns. Você consegue ser abençoado hoje à noite? Amém. Conseguir acrescentar alguma coisa? Amém. Dá para transformar pelo menos um pouquinho disso em uma essência boa para você ser uma pessoa melhor, primeiro para a sua casa e depois para a sua comunidade? Então, queridos, que Deus nos dê qualidade em relação às nossas amizades e às nossas relações. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?